Então, pessoal, voltando aqui para o concurso do INSS, para a prova que se avizinha no ano de 2016. E estávamos falando no bloco anterior da assistência social e os seus contornos na Lei Orgânica da Assistência. 3 conceitos eram necessários ser abordados, destrinchados, a partir do momento em que a Constituição previu esta garantia de um salário mínimo. Idoso, portador de deficiência, critério econômico. Quem é o idoso? Sem a lei eu não teria como saber. E a lei define que idoso é aquele com mais de 65 anos de idade. Aquele com mais de 65 anos de idade é idoso para os fins específicos da Lei Orgânica da Assistência Social. Digo isso porque muitas dúvidas surgiram quando, lá no ano de 2002, 2003, o Estatuto do Idoso veio, acho que 2003, veio a vigorar. E ele define idoso para diversas finalidades, como aquele maior de 60 anos de idade. Com isso, surgiu a dúvida: será que o Estatuto do Idoso, ao definir o conceito de idoso como aquele com mais de 60 anos de idade, ele teria promovido uma alteração na Lei Orgânica da Assistência Social? Será que aqueles 65 anos da Lei Orgânica ainda valem diante do Estatuto do Idoso? E a resposta dada pela jurisprudência e também pela doutrina foi no sentido de que o Estatuto do Idoso define idoso para várias finalidades, mas não atinge a Lei Orgânica da Assistência Social, porque esta elegeu que somente o idoso com mais de 65 anos possa ser candidato ao benefício. Então não houve revogação. O Estatuto do Idoso é uma lei geral e a Lei Orgânica da Assistência Social seria uma lei especial. Somente uma lei específica poderia alterar o seu conteúdo. Então vale ainda o idoso com mais de 65 anos para esta finalidade. Até porque a Lei Orgânica não se propôs a trazer um conceito de idoso para finalidades diversas da dela. Somente para fins de benefício assistencial de prestação continuada, no valor de um salário mínimo, é que será admitido o idoso com mais de 65 anos. Portador de deficiência. Diz a lei que o portador de deficiência é aquele que apresenta impedimentos de longo prazo, de natureza física, psíquica, mental e sensorial. Não se propôs aqui a dar um conceito de deficiente para outras finalidades, mas somente para esta. E o conceito de deficiência aqui ficou bastante alargado. As incapacidades para o trabalho e para a vida independente são consideradas deficiência, embora não seja aquela deficiência que nós estamos acostumados, por um conceito já introjetado na nossa cultura, de verificar no primeiro momento. Não é necessariamente um cadeirante, um cego, um surdo, um mudo. O portador de nanismo, o deficiente tem um conceito aqui mais alargado. E este idoso e este deficiente, para terem direito a este benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo, deverão, nos termos da lei, demonstrar, comprovar, não possuir os meios necessários a manter o próprio sustento. E o critério econômico objetivo fixado na lei foi estar este idoso ou portador de deficiência inserido num grupo familiar cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 de salário mínimo. A renda mensal familiar per capita não pode ser igual ou superior a um salário mínimo. Tem que ser inferior a 1/4, de salário mínimo. Muitos questionaram este critério. Muitos foram à justiça questionar este critério, dizendo-o insuficiente.
dizendo-o inconstitucional, o que gerou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, lá no ano de 1995, ADI 1232. Nesta ação direta, questionava-se a compatibilidade deste critério econômico com o texto constitucional. E naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal, julgando isto no final dos anos 90, 97, 98, entendeu que o critério compatibilizava-se com a Constituição, que o critério era válido, que o critério era legítimo. Mas, ao mesmo tempo, o Supremo disse que a lei poderia criar outros critérios, mas esse critério valeria. Então, ficou vigorando a renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. Diante do julgamento do Supremo, e sobretudo diante desta pequena passagem no julgamento, em que o relator, se não me engano foi o ministro Sepúlveda Pertence, não tenho essa certeza agora, mas acho que foi ele, essa passagem que dizia que outros critérios poderiam existir, alguns juízes se ativeram a esta passagem para flexibilizar este critério econômico, dizendo que, ainda que a renda fosse per capita superior a isso, se outros elementos constantes dos autos do processo levassem à conclusão de que a situação era de miserabilidade, poderia ser concedido o benefício. Não foi isso que o Supremo disse. O Supremo disse que outros critérios legais poderiam ser criados. Alguns juízes fizeram o que eu disse. Outros foram mais criativos, porque passaram a trabalhar o conceito de renda mensal familiar. E aí deduziam da renda mensal familiar os gastos essenciais, com água, luz, gás, medicamentos. Então, se pegava a renda média mensal, a renda mensal familiar, extraíam-se desta renda os gastos essenciais e aí sobrava a renda líquida. E se esta renda líquida resultasse inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa, o benefício era concedido. E estas flexibilizações do critério econômico ocasionaram inúmeras reclamações do INSS ao Supremo Tribunal Federal. Reclamação é uma espécie de recurso previsto quando uma decisão judicial de primeira ou segunda instância afronta aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, numa ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo. Se o Supremo definiu uma questão em controle abstrato e concentrado, não pode o juiz dar uma decisão que contraponha àquele entendimento. E essas reclamações eram julgadas e o Supremo de fato dizia: houve extrapolamento, houve desprestígio da nossa decisão, houve desrespeito, afronta ao que nós decidimos. Mas a matéria começou a tornar-se tão repetitiva, que o Supremo, já no ano de 2010, 2011, reconheceu repercussão geral novamente da matéria no recurso extraordinário 567-985. Neste recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reapreciou a mesma matéria que havia decidido em controle concentrado. E diante da nova composição do Supremo Tribunal Federal, sobretudo agora capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes, houve uma mudança de entendimento. Disse o ministro Gilmar Mendes que, na época do julgamento da ADI 1232, lá nos anos 90, não havia parâmetros de miserabilidade fora da Lei Orgânica da Assistência Social. Portanto,
Este critério econômico coadunava-se com a Constituição Federal. Todavia, disse o ministro Gilmar, novos benefícios e programas assistenciais foram sendo criados, depois da lei orgânica, com critérios econômicos mais elastecidos, mais brandos, menos restritivos, mais amplos. E isso teria tornado esta regra agora incompatível com a Constituição Federal. Houve uma inconstitucionalização da regra que num primeiro momento foi tida por constitucional. E diante desse novo entendimento, o critério econômico de renda per capita mensal inferior a 1/4 de salário mínimo não é mais válido. Este critério não é mais válido. Qual o critério que temos? Não temos critério. Isto será mais detalhadamente abordado quando estudarmos com mais profundidade o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social. Mas hoje, o critério econômico não está validado pelo Supremo Tribunal Federal. O servidor do INSS, porque apesar de ser um benefício assistencial, ele é pago e mantido pela autarquia, ela é que gerencia esse tipo de benefício, o INSS, o servidor do INSS está num problema. Ele não tem um critério objetivo para analisar a renda, se ele se enquadra ou não no conceito econômico. O Supremo fala em meio salário mínimo por pessoa, per capita, por conta do Bolsa Família, por conta de programas assistenciais diversos, como o ProUni, e que realmente estabeleceram critérios econômicos mais elásticos, mas não temos hoje um critério objetivo para a Lei Orgânica da Assistência Social. Tá bem. E o terceiro direito que aparece aqui na Seguridade Social, que é um programa amplo, que é um sistema complexo e amplo, é o sistema de previdência social, o direito à previdência social. Socorre-se da previdência social o trabalhador acometido ou atingido por um risco social, por uma contingência da vida que o coloque numa situação de vulnerabilidade. Logo, a previdência social é dirigida aos trabalhadores. Aquela universalidade vista no direito à saúde, aquela necessidade material vista no direito à assistência, não são aplicáveis à previdência, porque esta pressupõe trabalhadores, por via de consequência, pressupõe contribuintes. É um direito que se desenvolve, se exerce com caráter essencialmente contributivo. Ele é contributivo. Aquele que postula uma prestação previdenciária ou um serviço previdenciário, habilitação, reabilitação profissional e serviço social, deve demonstrar relação contributiva perante a previdência social. Deve estar contribuindo ou deve ter contribuído em alguns benefícios. É possível que se tenha contribuído há muito tempo e não mais contribuindo atualmente, e ainda assim ele será devido se outros pressupostos forem cumpridos. Veremos isso nos momentos de análise de alguns benefícios previdenciários. Caráter essencialmente contributivo. Não se pode falar em previdência social sem se falar em relação contributiva. Não há benefício sem contribuição. Não há prestação sem custeio. A Constituição, inclusive, traz uma regra de que não poderão ser criados, majorados, estendidos benefícios previdenciários sem a correspondente e prévia fonte de custeio total. Então, não há
prestação previdenciária sem a relação contributiva pré-estabelecida. Ela não pode ser pós-estabelecida. Não pode alguém que nunca contribuiu vir a óbito e a sua família postular um benefício de pensão por morte e para postular o benefício de pensão por morte, posteriormente ao óbito, ela paga uma contribuição para dizer que ele era segurado. Isto não é admitido no direito previdenciário brasileiro. A contribuição pós-mortem não é admitida no direito previdenciário brasileiro. Claro, alguns determinados tipos de trabalhadores têm a seu favor a presunção do recolhimento das contribuições. Porque deles não depende o recolhimento das contribuições. Este dever incumbe ao tomador do seu serviço. No caso do empregador empresa, do empregador doméstico, do órgão gestor de mão de obra em relação ao trabalhador avulso, estes três tipos de segurados são contribuintes, mas não depende deles o recolhimento das suas contribuições. Esse dever está com outra pessoa, com um terceiro. E se este terceiro descumpre o dever de recolher, o trabalhador não pode ser prejudicado, logo, presume-se a relação contributiva dele, presume-se o tempo contributivo, presume-se o recolhimento das suas contribuições. Esta relação previdenciária se desenvolve com caráter essencialmente contributivo em todas as suas facetas. Porque a previdência, ela está prevista sob três modalidades distintas. 2 grandes blocos e 3 modalidades distintas. Nós temos o bloco dos regimes oficiais de previdência, os regimes obrigatórios, servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. 2 grandes grupos dentro do mundo maior. E nós temos o bloco da previdência facultativa, da previdência não oficial, da previdência privada. Mas num ou noutro, a contributividade é essência. Não há benefício sem contribuição. Não há previdência sem contribuição. Se alguém se vê acometido por uma situação de vulnerabilidade sem ter contribuído, pode estar amparado pela assistência ou, se for o caso, pela saúde. A previdência não ampara quem não contribui. Mas aí tem um detalhe. Existem beneficiários da Previdência que receberão prestações previdenciárias sem jamais terem contribuído. Mas isso não desqualifica o caráter contributivo. Explico. Uma parcela dos beneficiários é composta pelos chamados dependentes. Os dependentes são pessoas que mantêm uma relação legal, no regime geral do artigo 16 da Lei 8.213, com alguém que tinha uma relação vigente contributiva com a Previdência. O dependente vai ter direito à pensão por morte ou auxílio reclusão, mas desde que demonstrem que aquele que veio a falecer ou que veio a ser recolhido à prisão, era um segurado, era um filiado à Previdência, era alguém que estava com a sua vida contributiva em dia. E além disso, devem demonstrar os dependentes que tinham esta relação legal com o segurado. Então, apesar de termos figuras beneficiárias da Previdência Social, sem que tenham contribuído, isto não desqualifica, não desconfigura, não desnatura a essência contributiva da Previdência Social. Ainda assim ela está presente. O caráter contributivo permanece intacto, intangível, porque é a essência da Previdência Social. Este conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade apresenta
como eu disse, um tronco comum. Todas as regras aplicáveis à Seguridade Social, regras estas estabelecidas no artigo 194 e no artigo 195, especialmente da Constituição, são regras aplicáveis à saúde, à assistência social e à previdência social. Posteriormente, cada um destes três direitos terá a sua caracterização específica. Vamos mais adiante analisar os princípios da Seguridade, os objetivos da Seguridade. Ora, os objetivos da Seguridade, elencados no parágrafo único do artigo 194, são também, por óbvio, objetivos da saúde, da assistência e da previdência, só que aqui compreendidos objetivos que são alcançados quando esses três direitos são definidos e exercidos. Antes de falarmos destes princípios, vamos explorar um pouco mais esta questão previdenciária aqui. Vamos falar um pouco mais sobre a previdência na Constituição Federal, até porque é a previdência que irá destinar ou que irá ser destinatária da maior carga horária nossa a partir de agora, neste nosso curso.